Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre redes que salvam. E vão refletir um pouquinho sobre as nossas redes também, tá bom? Mas para começar, será que esse passador vai me obedecer? Acho que não, hein? Peraí, vai sim. Ele não tá pegando? Tá. Eu vou contar para vocês o caso da Margarida. Margarida, aos 11 anos, ela foi morar em Belo Horizonte com Dona Violeta. E Margarida cuidou dos filhos da Dona Violeta, ajudou a criar. E um temor da Dona Violeta é que ela falecesse antes da Margarida, porque a Margarida não tinha apoio social. E quis o destino que Dona Violeta falecesse antes de Dona Margarida. Dona Margarida já está iniciando um quadro de Alzheimer. E com isso, os filhos da Dona Margarida, da Dona Violeta, pensaram, e agora? O que é que nós vamos fazer com a Margarida? E era um compromisso assumido. A mãe queria, né? A Dona Violeta queria que os filhos assumissem esses cuidados da Dona Margarida, caso ela viesse faltar. Ô, gente, se puder abaixar um pouquinho o som lá de baixo, eu agradeço. Se alguém puder falar. E com isso, os filhos me chamaram para conversar e para pensar numa solução. E quando eu cheguei para conversar com eles já haviam antecipado. Eles decidiram que eles iriam continuar cuidando da Margarida, assim como a mãe quis. E aí, a Margarida, ela entende que a casa da Dona Violeta é dela. E aí, uma das filhas, Dona Violeta, teve 11 filhos, gente. Então, uma das filhas foi morar na casa da mãe. E acolheu a Dona Margarida de novo, né? E a Dona Margarida está bem. E os filhos da Dona Violeta fizeram o que ela sempre quis. Quer dizer, a Dona Violeta, ela construiu uma rede para a Dona Margarida. E como estão as nossas redes? Recentemente, nós tivemos a morte desse ator hollywoodiano. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele morreu aos 95 anos e durante 7 dias ele ficou em casa. Talvez sem entender muita coisa. Afinal de contas, a sua esposa, 30 anos mais nova, ela contraiu um vírus e ela veio a falecer. Talvez ele possa ter chamado por ela e sem entender muita coisa, ele também veio a falecer. E onde estava a rede desse ator? Será que eles não pensaram que um dia eles precisariam de ajuda? Será que eles não pensaram que podia ter alguém que acessasse diariamente eles? Então, neste caso, a velhice não é uma doença e a gente precisa, inclusive, dissociar o envelhecimento do adoecimento. A velhice é algo natural. A gente precisa de pensar na solidão e precisa de planejamento. Ok? E aí, eu vou me apresentar. Eu sou a Renata Seabra. Essa é minha mãe, meu pai e a minha madrinha. E eu estou me apresentando assim porque é o motivo de eu estar aqui também. Essa é minha avó, que faleceu aos 95 anos, mas é por eles que eu estou aqui também. Eu sempre me emociono contar isso, mas muito cedo a minha madrinha morreu com 53 anos, mas para mim ela era velha já. Eu tinha 11 na época. E ela sofreu muito porque ela teve câncer de fígado.
E no meu interior, eu pactuei comigo que eu não queria que as pessoas ao envelhecer sofressem. Então, depois, muito tempo depois, eu entendi que a minha caminhada na longevidade falava dela, falava por ela. E com isso também, gente, eu não deixo de pensar em mim. Porque eu também penso na minha longevidade. E eu me cuido por isso. Então, talvez até uma questão até meio egoísta, né? Eu cuido das pessoas, mas eu também me cuido, eu aprendo com isso. E espero chegar lá bem também. E quero continuar contribuindo para que as pessoas possam chegar lá da melhor forma possível. E essa aqui é a minha outra rede, que é o meu marido e minha enteada. E essas minhas redes, gente, eles me colocam para frente também e me acolhem quando eu preciso. E não posso deixar de falar da pessoa que me conectou com a Neuza, que foi a Júlia Pazini, uma grande amiga, que me conectou com a Neuza, quer dizer, as nossas redes se conectam. E numa conversa com a Neuza, ela me convidou para estar aqui com vocês. E eu estou trazendo esse meu depoimento, essa minha apresentação, para falar que são as nossas redes que nos sustentam, que nos deixam de pé, que nos fortalecem. E para a gente começar a pensar como que as nossas redes estão. E o motivo de toda essa conexão das redes para nos fortalecer enquanto pessoa. Para quando a gente puder chegar onde que a gente queira, né, ser próximo de Deus, e a gente chegar à conclusão assim: eu cumpri o que me foi dado. E eu sempre falo que eu tenho muito medo de quando eu chegar para Deus, né, se é que eu vou chegar lá, e Deus me olhar com uma cara grande de decepção. Vocês já imaginaram vocês decepcionando Deus, gente? A gente deve fazer igual um avestruz, né? Querer colocar a cabeça na terra, assim. Imagina a gente chegar para Deus e Deus falar para a gente assim: gente, eu dei tanto talento para vocês. Eu dei tudo para vocês e vocês não fizeram nada do que eu pensei para vocês. Então, é para a gente pensar também, quando a gente estiver nessa situação, se a gente realmente cumpriu o nosso propósito aqui, né? E que as nossas redes também possam nos fortalecer para que a gente possa cumprir esse propósito. E eu não vou falar de mim, mas porque o Daniel já falou, essa sou eu, também sou eu, mas antes disso tudo, eu tenho aquela história que foi construída, e a última linha ali é que eu sou uma pessoa apaixonada pela longevidade. Então, como diz meu marido, tudo que é confusão com a longevidade eu estou dentro. Pode me chamar que eu vou. Esse projeto Pedalando com a PUC é uma dessas confusões, é porque eu não dou conta, eu acho tão legal que eu vou. É apoio voluntário, é de graça, eu estou indo. Mas para entender que isso é minha bandeira, isso é o jeito que eu penso, eu não consigo pensar diferente. Então as coisas me atraem. As coisas me atraem e eu também atraio essas coisas para mim. Mas antes, voltando, né, essa questão das redes que salva, desde que o mundo é mundo, o que acontece, gente? A gente nasce e envelhece. Antes da gente morrer, a gente envelheceu. Porque a gente envelhece todos os dias. Então, desde que o mundo é mundo, a gente nasce e envelhece. Desde muito cedo a gente envelhece. E olha o censo, né? A gente representa a população idosa, ela representa 10,9% da população. É muita gente. E é um crescente. O Brasil, quando eu comecei a estudar a longevidade, em 2025 a gente ia ser o 5º país em número de idosos. Agora está para 2030.
Então, a gente está muito perto e está chegando. Chegou, inclusive, 2025. Né? E diante disso também, é mais ou menos, olha o que, para vocês verem, 55,2 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 crianças. Então, é quase 1 para 2, né? E isso vai aumentar, porque o número de crianças está diminuindo, né? A gente está nascendo menos crianças. E uma outra coisa importante para contar para vocês é isso aqui, ó. Que aí a gente fala do... Peraí. 57,5% das mulheres com 60 anos ou mais moram sozinhas. Isso representa vocês? Por que a gente está falando das mulheres? A maioria aqui é mulher, não é? As mulheres vivem mais. E é vocês, homens, que se cuidem. Porque vocês morrem mais cedo porque vocês também não se cuidam. As mulheres são mais cuidadosas com elas. Então, a maioria das mulheres moram sozinhas, né? E a solidão é cada vez mais comum. Quando a gente fala de solidão, a gente fala de sentimento. Eu posso morar sozinha e não me sentir solitária. Então, qual que é o sentimento que eu tenho com relação a isso? E sentir-se solitário na velhice aumenta 31% o risco de desenvolver demências. E como que a gente faz para vencer a solidão? Estabelecer redes, criar redes, construir redes, participar. Vocês concordam comigo? E além de desenvolver demências, a gente pode ter comprometimento das funções cognitivas. Então, também aproveitam a oportunidade que está tendo dessas oficinas aí, para vocês estimularem as funções cognitivas, a memória, a concentração, a atenção. E aí eu pergunto para vocês, como estão as suas redes? Como estão as suas redes? Vocês acham que está ok? Não está? Está fraca? Está forte? Está mais ou menos? Né? E para falar um pouco das redes, eu quero que a gente pense sobre isso aí. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza esses pilares do envelhecimento saudável. Um deles é a saúde. Então, para a gente envelhecer bem, a gente tem que ter boa saúde. E boa saúde também não significa que a gente não vai ter doença nenhuma. A gente pode ter doenças, por exemplo, uma hipertensão arterial, um diabetes, e ter o controle dessa doença. Claro que à medida que a gente envelhece, a gente tem riscos com relação a isso. O nosso organismo também ele vai precisando, ele está tendo outras necessidades. Então, uma catarata, um diabetes, uma pressão alta, está tudo bem. Mas como que a gente vai conviver com isso? A gente está cuidando, a gente está tratando, a gente está fazendo as coisas que o médico recomenda ou não? Ou a gente está sendo negligente com a gente mesmo? Um outro pilar é o aprendizado contínuo. E diante disso eu já parabenizo vocês, que vocês estão aqui. Quantas pessoas que vocês convidaram e também não vieram? Então mostra uma disposição para o aprendizado, para o novo, para novas possibilidades. E desde que o mundo é mundo também, a gente nasce e continua aprendendo, viu gente? A gente não deixa de aprender. Às vezes a pessoa, o adolescente fala assim, quando eu acabar aqui eu não vou estudar mais. Mentira, tá cansado, mas vai continuar estudando. A gente continua aprendendo todos os dias. Isso fala da nossa curiosidade, nosso amor pela vida, a nossa vontade de viver. Porque se a gente não quiser aprender, aí sim a gente vai morrer antes da hora. Porque na hora que a gente mata os nossos sonhos,
a gente mata a nossa vida também. E uma outra coisa também é a participação. Como que é importante a gente estar envolvido em grupos sociais, seja na igreja, seja na comunidade, seja em grupos 60 mais, como que é importante a gente estar envolvido. E isso aqui também fala do parabéns para vocês, da participação de vocês, de aceitar o convite para participar desse evento. E o último é a proteção e a segurança. Como que está, e também aí fala nas nossas redes, mas a questão da segurança, a segurança física, a segurança ambiental, a segurança financeira, isso também vai determinar como que eu envelheço. Ok? Pra vocês pensarem sobre isso. E aí, para a gente refletir um pouco, a questão do isolamento social. O isolamento social é quando eu não quero me relacionar, eu me isolo. Quantas pessoas que viram pra gente e falaram assim, não, eu não quero aprender mais nada, aquilo ali é coisa de velho. Vocês não escutam isso? Grupo de terceira idade, isso é coisa de velho. Eu escuto isso muito, gente. Minha mãe, todo estímulo que a gente dá para ela, ela aceita, ela vai. Mas tem gente que não vai. A minha sogra mesmo fala comigo, não vou para grupo de terceira idade, não, isso é coisa de velho, mas ela tem 75 anos. Então, e é bom que a gente assuma o nosso envelhecimento também, que é natural. E que bom que esse envelhecimento favorece outras coisas, A questão da solidão que eu falei, que é a questão do sentimento. Então, se eu estou me sentindo sozinha, o que eu posso fazer? Eu vou procurar ajuda, vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou conversar com os meus amigos, eu vou falar para minha família. O sentimento é seu. Se o sentimento é seu, enquanto você não falar disso, ninguém vai saber. Porque às vezes a pessoa é feliz, é alegre, mas por dentro ela também tem sentimento de solidão. E tem gente que pode estar aqui, conosco, e está se sentindo sozinho. Então é pessoal, é sentimento. Então para eu vencer isso, para eu trabalhar com isso, eu preciso de ajuda. Não tem outra forma. Eu preciso de falar sobre isso. A questão dos aspectos culturais também, porque muitas vezes a gente cresce, a nossa sociedade, eu não sei se já ouviram falar do etarismo e do idadismo, que é o preconceito com relação à idade. E isso são todas as idades. A gente pode ter preconceito com uma pessoa jovem e pode ter preconceito com uma pessoa de 50 anos ou com uma de 80. É com a idade. Então, muitas vezes a nossa sociedade fala, eu tô velho demais para aprender. Ou, isso é coisa para gente velho. Ou, essa roupa é roupa para gente velho. Ou, essa roupa não cabe mais para mim porque é coisa de jovem. Uma mini saia, por exemplo. Isso é o preconceito que a gente tem. E a nossa sociedade, a gente hoje está numa configuração completamente diferente. Eu não contei o caso da dona Violeta, que teve 11 filhos. Hoje as famílias são menos numerosas. E quem vai cuidar de quem? Hoje, se vocês têm filhas, provavelmente as filhas trabalham. Antigamente, quem cuidava da pessoa mais velha era a filha. Hoje em dia, essa realidade mudou. Então, a gente não pode ficar dependendo, do feminino para o cuidado. A gente precisa de fortalecer as nossas redes. A questão da renda, pensar em como que eu vou planejar a minha vida para eu envelhecer bem, para onde que eu quero ir quando eu precisar. Eu preciso de pensar sobre isso, eu preciso de me planejar. A ausência de planejamento, a gente não está contando a história do ator hollywoodiano, que provavelmente foi uma ausência de planejamento. Às vezes ele pensou, nossa, minha esposa é 30 anos mais nova do que eu,
Provavelmente ela vai cuidar de mim, mas ela morreu antes. Quem é que estava junto? Então, qual que é o meu planejamento? Com quem que eu posso contar? Aceitação da ajuda de terceiros. Muitas vezes a pessoa também não quer ajuda. Mas pensa que não é no extremo, não. Eu posso quebrar uma perna, posso quebrar um braço, eu posso precisar de uma companhia para ir num exame. Eu preciso da ajuda. E se a gente pensar na dimensão desse evento, é impossível fazer o evento dessa natureza sem ajuda. A Neuza, o Daniel e o João jamais conseguiriam fazer isso sozinhos. Então, por mais independentes que nós sejamos, nós precisamos de ajuda das pessoas. E a aceitação do envelhecer. E aí eu falo para vocês, quando a gente é criança, a gente corre para lá, corre para cá, não é? À medida que a gente vai envelhecendo, eu já não tenho essa habilidade mais. Se eu corro, eu já fico cansada. Ou se eu quero correr, eu tenho que treinar. Não é porque eu fiquei velha de 80 anos, não. É porque eu tenho 50. Ou porque eu tenho 20. É diferente do que quando eu tinha 5 anos. Então a gente precisa de aceitar, não que a velhice, quando alguém fala assim, eu tô velha, que eu tô com dor, não, aí não, me poupe que não é isso. Envelhecer não significa adoecer, mas a gente tem que entender as nossas limitações. E aí eu vou falar, por exemplo, de subir uma escada dentro de casa para limpar uma vidraça. Precisa? É necessário? Qual que é o risco que eu tenho diante disso? Então é eu aceitar que eu já não dou conta mais e não é necessário. Eu corro risco. E se eu cair, o risco de eu quebrar alguma coisa e ficar acamada é maior. Então, é a aceitação do envelhecer. E isso vale também, gente, quando as pessoas perguntam, quantos anos você tem? Ela fala assim, não gosto de falar sobre isso. Fale. Porque nós todos somos educadores, todos nós educamos as pessoas. E às vezes as pessoas, eu vou fazer 51 anos, as pessoas falam assim, você não parece. Não, eu pareço sim. Talvez eu tenha me cuidado mais porque eu sempre trabalhei com isso. Talvez porque eu tenha casado mais tarde, talvez porque eu não tenha filho, mas eu tenho 51 anos. Eu preciso de assumir que eu tenho essa idade. Eu não posso falar que eu tenho 51 com cara de 30, porque não é verdade. Essa foi a carinha que eu cheguei aqui, mas eu tenho 51. Então o que eu vou fazer para chegar lá bem? E uma outra coisa, então, diante disso, é autoavaliar. Eu já estou precisando de ajuda? Para mim está difícil fazer compra e carregar sacola pesada? Hoje a gente vai falar da internet um pouco, mas hoje tem tanta facilidade. Mas com quem de pessoa que eu posso contar? Será que eles fazem entrega? Será que eu posso ter uma pessoa que vai me acompanhar ou eu deixo a sacola lá e alguém vai trazer para mim? Será que eu posso contar com o porteiro? Com quem que eu vou contar? Mas se autoavaliar. Nesse momento eu tô com medo de dormir sozinha. Com quem que eu posso contar para dormir comigo? É ir pensando o que eu estou precisando. Eu convivo muito com pessoas 60, 70, 80, 90 mais. E às vezes quando morre uma pessoa no grupo, isso sensibiliza todo mundo. E quando essa pessoa morre e está em casa sozinho, é pior. Porque as pessoas têm uma imaginação, nossa, essa pessoa não foi atendida, não foi cuidada. Mas como que eu podia antecipar isso? Será que já não está na hora de alguém ficar perto de mim? Ou,
Será que eu posso mandar uma mensagem todo dia para a pessoa de manhã? E se eu não mandar, vem aqui em casa? Será é o filho, é o porteiro, é a amiga? Com quem que eu posso contar? Pensem nisso. E quais são as redes que te salvam? Vocês já pensaram quais são as redes que te salvam hoje em dia? Que estão te salvando? Se vocês precisarem de alguma coisa, a quem vocês vão recorrer? Quais foram as redes que te salvaram? A gente teve um episódio grande na pandemia de ficar isolado, do excesso de cuidado com a população idosa, porque vocês eram mais vulneráveis. Quem é que salvou vocês? Quem te salvou? Essa rede é forte? Vocês realmente podem contar com ela? E com quais redes vocês vão poder contar daqui para frente? Alguém já pensou nisso? Ou não? Sim ou não? Sim? Que bom. E às vezes, gente, no meu prédio, como meu olhar é muito para isso, às vezes eu falo assim com a minha vizinha: você pode dar meu telefone para o seu filho, ou me passa o telefone do seu filho, porque se eu precisar entrar em contato, como que eu faço? Se você passar mal, é uma rede. O vizinho é a nossa rede mais próxima. Minha mãe um dia caiu na rua. A pessoa que socorreu me ligou. Então essas redes são importantes. Às vezes a pessoa fala assim: ai, aquela pessoa muito fuxiquenta, fofoqueira. Não, gente, é cuidado. Nós somos seres do cuidado. Uma hora a gente cuida, uma hora a gente é cuidado. Mas nós somos seres do cuidado. E aí, trazendo essa importância da socialização para a gente evitar a solidão, prevenir a solidão e evitar o isolamento. Então aqui a gente pode trazer também a melhora da qualidade de vida. Então quando a gente está próximo das pessoas, como a gente se sente mais feliz. E tem gente que às vezes também a gente não quer estar próximo, tá tudo bem, gente. A gente também começa a avaliar. Aquela amiga que às vezes critica muito, às vezes eu não quero estar mais perto e está tudo bem. Então a gente vai avaliando a nossa rede também. Previne a depressão e diminui a ansiedade, diminui o estresse, melhora a autoconfiança. Às vezes a gente precisa de ouvir o outro e falar assim: nossa, é bom nisso, hein? Você está bonita hoje. Que roupa boa, que roupa caiu bem em você. Seu cabelo está bonito. Isso melhora a autoconfiança da gente. Redução do risco de demência, né, que a gente falou lá na frente. Promover o engajamento e a motivação. Então, quando a gente se põe a caminho, né, na caminhada, a gente também está sendo engajado. E a gente também promove a nossa motivação. Porque a gente vê que a gente dá conta. Olha a nossa autoconfiança aí. Olha, eu dei conta. Às vezes os filhos falam assim: nossa, mas será que você vai mesmo nesse encontro? Mas é muito longe. E se você passar mal? Aí você vem, deu tudo certo. Falando: olha, viu? Deu tudo certo. Olha a melhora da autoconfiança. De acreditar em você mesmo. Eu fui, deu certo. Eu voltei e está tudo bem. E filho, gente, eu sou filho, eu posso falar. Às vezes o filho quer cuidar demais. E no excesso de cuidado é um descuido. Porque a gente, enquanto filho, a gente quer falar para o pai o que ele tem que fazer. E não é bem assim. Ele sabe o que ele tem que fazer. Afinal de contas, ele está com as funções preservadas. Senão vocês nem estariam aqui, concordam? Vocês têm poder de decisão, senão vocês não estariam aqui, ou então estariam acompanhados. Mas o filho, vocês podem falar assim: quem manda aqui sou eu ainda. Eu que sou a mãe. Eu que sou o pai. Eu decido. E o sentimento de pertencimento, não é bom sentir que eu pertenço a algum lugar, que seja a família, que seja o grupo. Não é bom sentir que você é querido, que você tem onde recorrer?
Eu achei que a pessoa que estava vindo e falou assim, tá acabando. Não tá acabando não, né? E aí a gente fala das redes digitais. As redes digitais são uma aliada para a gente, mas ela não pode substituir essa presença. Então é muito bom. Na pandemia isso ajudou demais. Tiveram vários cursos pela internet. Minha mãe fazia aula de canto. Então as coisas continuaram da maneira que eu fiz oficina de memória online. Então isso fortaleceu muitas pessoas e mantiveram as pessoas fortes também, confiantes. Então isso é muito importante. Mas não dá para substituir o convívio, a proximidade. E eu fico muito triste às vezes numa mesa de bar, né, numa roda de conversa, as pessoas estão na internet conversando com alguém que está distante e não está curtindo o momento ao lado. Quantas vezes a gente vê isso? Às vezes uma família sai para fazer um lanche, está todo mundo no celular. A rede não pode distanciar. Às vezes a pessoa está tentando aproximar de alguém que está longe, mas a pessoa que está perto está longe também, em vez de estar curtindo aquilo. Então, usem das redes sociais, das redes digitais, mas que ela não substitua nunca o convívio, que elas possam também ser o momento que vocês falam assim, vamos encontrar? Vamos ficar junto? Vamos viajar? Vamos organizar uma excursão? Ótimo, mas que ela não substitui. Imagina se esse evento aqui todo fosse digital. Vocês acham que a gente ia conseguir curtir tudo? Na potencialidade que isso nos promove aqui? Jamais. E como que a gente fortalece as nossas redes? Como que a gente pode fortalecer as nossas redes a partir de hoje? Ser empático. E ser empático não é se colocar no lugar do outro. É saber como o outro agiria. É agir como o outro gostaria de agir. Uma pessoa tentou subir aqui e não conseguiu e voltou. Alguém foi gentil com ela, ajudou, colocou em cima. Isso é um cuidado, né? É um cuidado também. Ela queria tirar foto. Ele também fez a vontade dela diante disso, né? E aí eu volto lá na autoavaliação. Será que é preciso? Será que é necessário? Olha o risco que eu tenho. Então, para vocês também pensarem nisso. Seja solidário, seja gentil e seja curioso. Vocês já viram uma criança explorando o brinquedo? Ela é curiosa. A gente, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a curiosidade. A criança, ela é capaz de pegar uma panela, um pote de Doriana, de margarina, o que for, e criar um brinquedo. Isso é lindo. A gente, às vezes, diante de um problema tão bobo, a gente fala, não dá para fazer não. Qual que é a criatividade? Como que eu posso solucionar esse problema de forma diferente? Então, sejam curiosos. Sejam curiosos uns com os outros também, no lado positivo. Ouvir um pouco a história do outro, a história de vida, as relações. Sejam curiosos. E algumas dicas. E aí, essa ideia de se olhar no espelho mesmo. Se olhem no espelho e pensem, como é que eu estou envelhecendo? Como que eu estou construindo essas minhas redes? Será que realmente eu sou uma pessoa legal? Será que as pessoas têm vontade de ficar perto de mim? Ou se eu sou aquela pessoa chata, aborrecida, reclamona? Vocês conhecem a historinha de um bichinho que ele ficava só com a nuvenzinha negra em cima da cabeça? Ó vida, ó céu, tudo acontece comigo? Tem gente que é assim. E vocês acham que é bom ficar perto de uma pessoa dessa? Não é. Então, olhem no espelho e se avaliem. É tão bom a gente querer visitar uma pessoa
querer estar com essa pessoa. Não só por uma questão de solidariedade, mas de vontade de estar perto. Vocês devem ter pessoas que falam assim, nossa, que saudade daquela fulana, é bom conversar com ela. Então que a gente seja assim. E pau que nasce torto não morre torto. Porque quem pode mudar a gente mesmo somos nós. Então, enquanto a gente não achar que a gente precisa de mudar, a gente não vai mudar. Então, se apesar de eu ser uma pessoa chata, eu achar que eu estou certa, eu não vou mudar. Se eu sou uma pessoa reclamona e acho, eu sempre fui assim, vou morrer assim, vai ficar sozinho. É difícil conviver. Então, se autoavaliem. Vocês podem até pensar assim, eu tenho mais gente perto de mim ou longe de mim? As pessoas querem ficar mais perto de mim ou longe de mim? E percebam e pensem o que vocês podem fazer para melhorar. Por quê? Dá tempo. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver. Se for mais 20 anos, que sejam 5, que sejam 2, que a gente possa melhorar. E eu falo isso, a minha avó, que morreu aos 96 anos, ela não sempre foi legal. A minha avó com 67 anos falava, sou velha, não preciso fazer fisioterapia. Com 67, morreu quase 30 anos depois. Mas ela era resmunguenta, morrinhenta. Mas ela foi entendendo que isso não era legal. E com, sei lá, 80, 90 anos, todo mundo gostava de ficar perto. Ela mexia com todo mundo na rua, parava, dava abraço, queria saber da vida. E ela tinha uma memória muito boa, ela perguntava, e fulano de tal? E seu filho? Então ela começou a ser agradável e as pessoas queriam ficar perto dela. Então, gente, dá tempo. E o ser de mudança são vocês. Vocês precisam querer mudar. Uma outra coisa, aproxime de pessoas. Às vezes tem aquela pessoa que a gente às vezes pensa tanto nela e fala assim, nossa, eu preciso de mandar uma mensagem, eu preciso de ligar. A gente vai deixando e depois a gente fica sabendo que a pessoa está precisando de mim. Então, às vezes, a nossa intuição, ela está pedindo para a gente aproximar de alguma coisa, de alguém, e a gente vai deixando. Então, aproxime das pessoas que fazem sentido para você, que vocês estão no coração com essa vontade de se conectar. Se perdoem. E o perdão, gente, ele começa da gente. Às vezes a gente fica assim, eu preciso perdoar fulano de tal. Não, mas o perdão tem que começar aqui. Porque às vezes a palavra eu falo que eu perdoei, mas o meu coração não está perdoado. Então perdoem, se perdoem, pensando que o perdão é da gente para fora. E pratique o auto-perdão. Então, para a gente pensar um pouco nisso. E aí, eu vou propor um desafio para vocês. Na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês vão colocar no papel as suas redes. Coloca no papel as redes que vocês têm e com quem que vocês podem contar. E aí eu quero que vocês avaliem, essa rede realmente ela está forte, está fraca, eu posso melhorar, eu posso fortalecer essa rede. Combinado? Você vê que essa rede ali é grande, né? E eu também tenho uma rede muito grande. Antes de eu casar, eu e uma prima solteira, a gente falava assim, que se a gente ficar velhinha, a gente vai ficar junto, tá? Aí ela ficou doente, eu falei assim, mas nós continuamos juntos, tá? A gente continua junto. A gente pode contar uma com a outra. A gente renova, faz renovação de votos, que a gente vai estar junto sempre. Faça novos amigos. E aqui eu também desafio vocês nessa oportunidade que vocês estão tendo. Sentem perto de alguém
que vocês não conhecem. Lá no café, no hotel, muda de mesa. Saia da panelinha. Faça novos amigos. Se desafiem a conhecer pessoas novas. Isso ia ser incrível, né? Se você já fizesse uma mexida amanhã, não, no almoço, gente. No almoço vocês podem fazer isso. Ah, hoje eu vou sentar com outra pessoa diferente. Façam isso. Depois vocês me contem. Eu vou estar por aí. Até na sexta-feira a gente vai estar juntos. E para vocês ficarem com isso na cabeça, lembrem-se que juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos vencer. Nós podemos nos fortalecer. E ontem a Neuza trazendo, né, no prospecto da programação, uma mensagem tão linda dessas redes, que a gente pode fazer redes interessantes, a gente pode fortalecer a nossa rede pode ter laço e pode ter nó. Então que a gente possa acreditar que ao lançar a nossa rede, a gente vai voltar, a gente tem com quem contar, que ao lançar a nossa rede, a gente aproxime das pessoas também, e as pessoas se aproximem da gente, e que sozinho a gente não é ninguém. Muito obrigada.